Oi, Davi, bom dia, tudo bem? Dessa vez eu vou gravar a apresentação em vídeo para que eu possa ir falando e te mostrando as possibilidades do projeto, tá bom? Nessa última planta, eu fiz as adequações que a gente tinha conversado. Alguns itens, como o suporte de quadro que eu coloquei em cima do sofá e a luminária de piso ao lado, eu mantive porque foi um detalhe que a gente ainda não tinha conversado. Mas aí depois qualquer coisa a gente pode alterar. Bom, eu posso retirar caso você não queira realmente colocar nada naquela área. Eu inverti o sofá, então coloquei a parte do frigobar e da cristaleira um pouco mais trabalhada, como a gente tinha conversado. Como eu não sabia se você tinha gostado da mesa ou não, porque os slides já estavam prontos, eu quis te propor uma outra proposta de posição de mesa também. Eu acho que não ficaria tão boa quanto aquela que você fez o teste ontem, mas ficaria melhor do que a forma que você está agora. Então, se você quiser testar também, ver se você gosta mais dessa forma, o único problema da mesa nessa posição, que esteticamente falando, não ficaria tão legal colocar um pendente. Porque a parte de iluminação, o centro da mesa, fica muito próximo da parede. Então não fica bom. Então, como eu te falei que não ficaria tão legal se a gente colocar um pendente se a mesa fosse nessa posição, eu coloquei aqui para você ver, seria um plafond comum, e coloquei um plafond bem clean, ficaria nesse ponto de iluminação. Olhando a parte da cristaleira, o que eu tinha pensado? Em a gente colocar o espelho nessa parte onde eu coloquei o cinza, aqui embaixo, onde está representado, a parte superior ser um armário com duas folhas e a porta dele de vidro para você colocar copo, para ficar mais bonito, para deixar aparente. E embaixo um armário fechado de duas portas e a parte de para colocar os vinhos que não tiverem na adega refrigerada. Sobre o padrão de cor, eu confesso que é muito difícil a gente usar dois tons amadeirados no mesmo ambiente, quando a gente não sabe se ainda tem aquele padrão. Então eu ia sugerir de a gente colocar ele ou laqueado, que depois, se você quiser, eu te mando o catálogo, a gente aprovando a parte de definição de prateleira, de repartição, eu te mando o catálogo para a gente escolher as cores. Uma outra opção que eu pensei também é usar o preto. Você tem no outro armário e é um tom liso, então dificilmente vai dar uma diferença de cor. Como eu transferi a adega e a chopeira para dentro, o móvel de fora eu deixei ele com prateleira, a prateleira iluminada do jeito que eu tinha feito. É para você colocar talvez o altar, coloquei o frigobar embaixo. E ali na lateral eu deixei ele baixo, um armário embaixo, uma gaveta e duas portas de armário. Essa parte baixa é interessante porque se você quiser fazer um evento, alguma coisa, fica legal para você colocar uma porção, um suporte para as pessoas apoiarem copo. Por isso que eu achei mais interessante a gente fazer ela até o final. Então eu inverti a posição do sofá pallet. A proposta do sofá pallet é interessante porque você compra ele pronto. Então dá menos trabalho do que fazer marcenaria, mas eu tenho uma outra opção no outro projeto, tá bom? E como você falou que você prefere plantas pequenas, eu coloquei um jardim suspenso aqui, que fica interessante porque você vai ter essa parede aqui de frente, então pelo menos você tem uma visão. Lembrando dos tijolinhos também que eu previ em toda essa parede. Então nessa foto a gente consegue ver o tijolinho, que pode ser tanto o revestimento dele mesmo, ou o papel de parede 3D, a jardineirazinha, o suporte de quadros que eu te falei e o quadro que você sugeriu ali do outro lado, bem alinhado com a parte da área de jantar. Então vamos lá. Nessa outra proposta, minha ideia era fazer o sofá em L aqui, mas aí ele teria que ser em marcenaria. Colocaria uma mesinha de centro também para utilizar de apoio. Manteria a parte do frigobar e a parte da adega da mesma forma. Sobre a mesa de jantar, eu realmente estava insegura se você tinha gostado ou não, mas eu acho que essa é a melhor posição da mesa. Eu fiz uma proposta para a gente fazer uma mesa com granito, com o mesmo padrão de granito que você já tem nessa bancada. A única diferença é que essa mesa seria menor. Sua mesa hoje é 1,20. Essa mesa seria de 1 metro. Para proporcionar ainda mais amplitude no seu apartamento, além de diminuir a mesa, eu também estou te propondo um novo sofá. Um sofá numa cor escura, mas um pouquinho menor.
porque daí você fica com um espaço bem amplo aqui de corredor. Coloquei algumas almofadas também para decorar, e aqui eu mantive a iluminação em trilho centralizada. Na mesa de jantar eu coloquei um pendente, e aqui na sala eu coloquei iluminação em trilho. Então aqui nessa foto a gente consegue ver o sofá em L. Ali no fundo, a iluminação pendente, que na verdade é um trilho, mas ele é pendente. Então é interessante porque combinaria as duas iluminações, mas essa ficaria um pouco mais para baixo. E aí você vai provavelmente questionar como que caberia duas cadeiras numa mesa de 1 metro. A diferença dessa mesa e da que você tem hoje, que a que você tem hoje, ela tem 2 pés nas extremidades. A minha proposta para fazer essa mesa em granito seria um pé central. Então você conseguiria em 1 metro colocar as duas cadeiras. Aqui mais uma foto de como ficaria o sofazinho. A ideia desse sofazinho é interessante porque você tem essa estrutura em MDF na parte inferior que você consegue colocar pertences. A gente consegue fazer como se fosse um baú. Então, embaixo dessa almofadinha teria um tampão. Aí você conseguiria colocar alguma coisa que você precisasse. Nessa visão, eu quis também fazer uma outra proposta em relação à parede que você tem ali no fundo. Como você disse que você queria uma cor clara, eu peguei um cinzinha claro, fiz uma brincadeira geométrica em toda essa parede. Depois a gente vai ver mais opções de paginação. Aqui a visão do outro lado, você pode ver que eu mantive a cristaleira do jeito que eu mostrei na proposta anterior. Dá pra gente ver os pendentes dessa forma e como ficaria essa parede geométrica. Então aqui seriam as opções da parede. Nessa primeira opção, a gente manteria essa parede da cor que ela é hoje, só colocaria esses detalhes geométricos com um cinzinha mais escuro, para dar um contraste. Então aqui, ó, nessa segunda opção, seria um painel em MDF iluminado na cava dele, e daí um efeito bem legal, ó, eu coloquei até 2 referências aqui para você ter uma ideia. E aí a gente manteria a parede da cor que ela é hoje, tá bom? O que eu tinha para mostrar para você era isso. Eu aguardo todas as suas considerações. Você não gostou, você pode pedir para eu alterar, eu faço uma nova revisão, eu estou totalmente à disposição. E aí, antes mesmo de eu te entregar a proposta final, eu vou passar com você o 3D final, que daí eu vou colocar todos os objetos de decoração, vou colocar os itens do seu altarzinho, e aí, antes de avançar qualquer passo, eu te mostro para você aprovar, tá bom?